Fala galera, beleza? Olha só, continuando a nossa onda de revoltas do período colonial e falando sobre as revoltas nativistas. Nativistas, vou até colocar aqui, olha só. Revoltas nativistas. Estamos falando sobre as revoltas nativistas. Já falamos sobre a aclamação de Amador Bueno e falamos também sobre a revolta de Beckman. Agora vamos falar sobre Palmares. Olha aqui, ó, Palmares. Quando a gente fala a palavra Palmares, qual é a primeira coisa que vem em sua mente? Seja sincero. Ó, quilombo. Olha aqui. O Quilombo dos Palmares, lá em Alagoas. É sobre isso aí que a gente vai falar agora. Sobre um movimento de revolta de negros. Olha só, um movimento de revolta de negros contra a escravidão no Brasil. Ou seja, a revolta de Palmares, ela foi uma guerra entre escravos e senhores de engenho. Isso deu origem a uma guerra, conhecida como a Guerra de Palmares. Vamos lá, vamos entender melhor. Ora, o negro resistiu à escravidão, com fuga, por exemplo, né? Ele fugia. Quando esse negro escravo se colocava em fuga, o que ele fazia? Ele formava mocambos. O que são mocambos? Ora, mocambos são pequenos grupos de negros que vão morar em uma região, vão se refugiar em uma determinada região. Esses negros fogem, vão para um determinado local e ali eles formam os seus mocambos. Aí eles encontram pela mata outro grupo de negros que acabaram de fugir. Você, poxa, fica lá perto da gente. A gente fica um perto do outro e a gente vai se protegendo. E aí se forma um outro grupo de negros, ou seja, se forma um outro mocambo. E por aí vai, se formando outro mocambo, outro mocambo, outro mocambo, e aí nós temos a reunião de vários mocambos. Quando os vários mocambos se juntam, eles formam um quilombo. O que é um quilombo? É a reunião de vários mocambos. Cada mocambo tem a sua liderança, tem o seu chefe, o cabeça. E a reunião desses mocambos juntos dá origem a um quilombo. Ora, só que o quilombo, né? O quilombo, ou seja, os moradores dos quilombos vão ser chamados quilombolas. Quem são os quilombolas? Os moradores dos quilombos. Agora, o quilombo vai ter uma liderança. Vai ser centralizada na figura de uma pessoa a liderança do quilombo. E quem é a figura de liderança do quilombo? É o zumbi. Quem é zumbi? Zumbi é o líder do quilombo, ok? Então essa estrutura vai se formando no Brasil. Na verdade, o Brasil teve vários quilombos, são vários e vários quilombos que vão se organizando por todo o Brasil. Mas o Quilombo dos Palmares ganhou evidência, ganhou força no Brasil por reunir milhares e milhares e milhares de negros fugindo da escravidão aqui no Brasil. E esse Quilombo dos Palmares tentaram por diversas vezes destruir o Quilombo dos Palmares, né? Mesmo porque o Quilombo dos Palmares simbolizava uma ameaça para os interesses dos senhores de engenho do Nordeste. Por quê? Imagine, a notícia chega na senzala de que existe um lugar onde os negros podem viver livres. Ora, isso causava um alvoroço entre os escravos e rapidamente eles se organizavam em movimentos de fuga. Para os senhores de engenho do Nordeste, era fundamental acabar com Palmares para acabar com esse exemplo de local que os negros poderiam fugir. Então era necessário destruir o Quilombo dos Palmares. Só que isso foi em vão durante muitos e muitos anos. Várias vezes tentaram destruir o Quilombo dos Palmares. Várias investidas, né? Os senhores de engenho reuniam seus homens e enviavam até lá. E esses homens eram derrotados. Enviavam mais homens e esses homens eram derrotados. Ou seja, Palmares foi se organizando, Palmares foi se fortalecendo, se transformou basicamente numa cidade viva, produziam o que precisavam, tinham relações ainda com outras regiões mais próximas, ou seja, Palmares foi se fortalecendo.
Para destruir o Quilombo dos Palmares, foi necessário, para ocorrer essa destruição, o envio de uma expedição bandeirante. Olha aqui, você estudou comigo lá em Expansão Territorial que existia um tipo de expedição bandeirante que era específica para acabar com esse tipo de movimento. E essa expedição bandeirante era conhecida como a Expedição Bandeirante Sertanista de Contrato, ou que trabalhava pelo sertanismo de contrato. Homens que, em troca de dinheiro, se lançavam contra esses movimentos rebeldes para destruir, sejam negros, sejam indígenas, né? E essa expedição bandeirante, especificamente, foi organizada, melhor dizendo, para destruir o Quilombo dos Palmares. E aí vai um bizuzinho para você em forma de historinha. Bom, o dia escolhido para destruir o Quilombo dos Palmares foi um domingo. Um domingo. Domingo foi o dia escolhido para Palmares ir ao chão. Uma expedição bandeirante, das maiores já organizadas, foi escolhida. Foi organizada para destruir o Quilombo dos Palmares. Qual foi o dia? Domingo. E para liderar essa expedição bandeirante, escolheram um bandeirante muito experiente, um coroa, bem velho. O nome dele era Jorge. Quem era Jorge? Jorge foi o bandeirante escolhido, o experiente bandeirante, escolhido para, no domingo, destruir o Quilombo dos Palmares. Só que o que diz a história? Por Jorge ser muito experiente, muito velho, muitos não acreditavam na capacidade dele de liderar um movimento bandeirante para destruir o Quilombo dos Palmares. Por isso, a liderança de Jorge foi colocada muitas vezes em xeque. Muitos não acreditavam que ele seria capaz de liderar tal movimento, porque ele já era velho. Jorge era velho. Mas aí eu faço algumas perguntas para você. Qual foi o dia escolhido para destruir Palmares? Isso, domingo. Qual o nome do bandeirante escolhido para liderar essa expedição sertanista de contrato? Jorge. E por que mesmo não botavam fé nele? Porque ele era velho. Mas enfim, o dia já tinha sido escolhido, o bandeirante já estava à frente da sua tropa, das suas bandeiras, e sendo colocado em xeque ou não a sua capacidade, por ele ser velho, ele falou, vou invadir e vou tomar Palmares nesse domingo. Só que no domingo chovia muito, mas muito, muito, muito. E todo mundo falava, é melhor a gente não ir hoje. Tá chovendo muito, Jorge. Não vamos sair hoje, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para segunda. E Jorge falou assim, não, será hoje, será no domingo. Com chuva ou sem chuva, será hoje. Vamos invadir Palmares. Aí todo mundo começou a falar, né? Porra, chovendo pra caramba, desabando o céu, tempestade, chuva, 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 chuva. Chovia muito. Mas Jorge falou, o dia é domingo, vamos avançar. Aí todo mundo começa a falar, porra, esse velho tá maluco, só podia ser velho, velho teimoso, velho isso, velho aquilo, mas Jorge não tava nem aí, não deu ouvidos a ninguém. Chamou os bandeirantes, invadiu Palmares, meteu o pé na porta e acabou com o Quilombo dos Palmares. Peraí, cheguei na minha prova e aí a prova pediu para eu marcar. Marque abaixo, marque abaixo, marque abaixo o movimento de revolta que ocorreu em Alagoas. Peraí, Alagoas, Palmares, beleza? Agora, e se pedir para você assim, ó, das opções apresentadas abaixo, marque a correta. Aí vai estar lá assim, ó, para a destruição do Quilombo dos Palmares, foi enviada uma expedição sertanista de contrato, liderada por, você vai ter que saber o cara, saber se aquele cara foi o líder da expedição bandeirante. Ou melhor, peguei uma questãozinha na prova que falou assim,
Para ocorrer a destruição do Quilombo dos Palmares, foi enviada uma expedição bandeirante sertanista de contrato, liderada por... Opa, eu tenho que saber. Quem foi o líder? Quem foi o líder dessa expedição bandeirante? Ah, Wagner, você já falou, foi o Jorge, não é isso? Você falou, foi o Jorge, mas espera aí. Será que esse é o nome completo dele? Não. Vem comigo. Qual foi o dia escolhido para Palmares ser destruído? Ah, Wagner, você falou. Foi domingo. Isso aí. Domingos. E qual é o nome do bandeirante? Jorge. E por que não botavam fé nele? Porque ele era velho. Pera aí. Quem foi o bandeirante, líder da expedição bandeirante, que destruiu o Quilombo dos Palmares? Qual foi o dia? Domingo. Qual era o nome dele? Jorge. E o que diziam que ele era? Velho. Domingos Jorge Velho. Quem foi Domingos Jorge Velho? O bandeirante que liderou essa expedição que destruiu o Quilombo dos Palmares. Tá, Wagner, mas e a chuva? O que teve a chuva com isso? Ora, choveu tanto, que Alagoas tudo. Valeu? Pega esse bizu aí, ó. Quilombo dos Palmares, Alagoas. Liderado por Domingos Jorge Velho, a expedição bandeirante que acabou com esse movimento nativista. Belezinha? Agora vem comigo para a próxima. Guerra dos Emboabas, galera. Olha só, o que foi a Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas foi a luta pelo direito de exploração do ouro na região das Minas. Você que estudou economia colonial, você deve lembrar comigo sobre mineração de quem descobriu o ouro. Os paulistas descobriram o ouro na região das Minas Gerais. E por terem descoberto o ouro na região das Minas Gerais, eles entendiam que eram detentores do direito exclusivo de exploração do ouro naquela região. Só que a coroa portuguesa não via assim. E você lembra, em economia colonial, porque eu falei sobre isso. Quando se encontrava uma área com ouro no Brasil, a coroa portuguesa dividia, ou seja, dava direito de exploração a outras pessoas que não os paulistas. Só que os paulistas começaram a ficar revoltados com isso. Por que esses paulistas começam a ficar revoltados lá na região das Minas? Porque eles estão ali explorando ouro aqui, ali, acolá, tentando encontrar ouro, mais ouro naquela região. Só que nisso que eles estão procurando ouro, explorando ouro na região, eles começam a se deparar com pessoas que começam a chegar até aquela região. A mata começa a abrir e um monte de gente começa a chegar naquela região onde eles exploravam o ouro. Aí os paulistas começam a ficar revoltados. E qual foi, mano? Que treta é essa aí, mano? Que tá pegando, mano? Qual é, mano? O que tá acontecendo aí, mano? Eu não tô entendendo, mano. E aí o que vai começar a acontecer? Os paulistas começam a ficar revoltados. Eles não conseguiram entender o que as pessoas estão fazendo chegando naquela região se eles encontraram ouro naquela área e entendiam que aquela área pertenciam a eles, os paulistas. Era que Portugal começou a liberar direito de exploração para outras pessoas. E aí começam a chegar naquela região os chamados forasteiros, forasteiros. O que são forasteiros? Pessoas que vêm de fora. Pessoas de outras regiões do Brasil começam a chegar até a região das Minas para desenvolver ali a exploração mineral. Só que os paulistas não aceitam isso e vão começar a combater esses forasteiros. Esses forasteiros que vão receber o nome de os Emboabas. Quem são os Emboabas? Os forasteiros. A palavra Emboaba é uma palavra de origem indígena, que, assim, resumindo o assunto, significa homens que andam com os pés cobertos, homens que usam botas. Então, os paulistas já eram acostumados a andar na mata, desbravar a mata, e por isso eram acostumados a andar descalços ou de sandálias no meio da mata. Já os forasteiros não tinham esse costume de andar na mata, por isso usavam botas até em cima, até o joelho, se protegendo, né? Então o que vai acontecer?
quando os paulistas olharam aqueles homens com botas até o joelho, com botas altas, diziam o seguinte: ora, ali estão os homens que usam botas, os homens que andam com pés cobertos, ali estão os emboabas. Emboabas, homens que usam botas ou homens que andam com pés cobertos. Uma palavra de origem indígena. Na verdade, no original, significa homens de pés emplumados. Mas como fica muito bom, falando, pô, tu usa plumas no pé, né, rapazão? Não fica muito bonito. Então, se usou o termo aí, homens que usam botas ou homens que usam os pés cobertos. Então, quem são eles? Os emboabas, os forasteiros. Esses forasteiros eram liderados por um cara chamado Manuel Nunes Viana. Já os paulistas, liderados por Borba Gato. Olha aqui, ó, Manuel Nunes Viana e Borba Gato eram os líderes desses dois grupos que começaram a rivalizar naquela região. E aí o clima ficou pesado. Muitas mortes começaram a ocorrer diante dessa guerra entre paulistas e forasteiros, paulistas e emboabas. E aí, com isso, o que vai acontecendo? Os emboabas vão se fortalecendo. Primeiro porque eles tinham o apoio da coroa portuguesa. Então, eles começaram a se colocar em maior número, mais bem armados, né, e apoiados pela coroa portuguesa. Os paulistas começam a se enfraquecer. Entendendo que não tinham como vencer os emboabas, o que vai ocorrer? O fim da guerra. A Guerra dos Emboabas foi um movimento, que ocorreu entre 1708 e 1709. Né? A Guerra dos Emboabas ocorreu diante desse recorte histórico aí. Então, o que vai acontecer em 1709? Os paulistas, se liga, ó, os paulistas, em menor número, vendo a superioridade bélica ou de armas que os forasteiros ou emboabas tinham, decidiram: vamos nos render. Vamos fazer um acordo. Prestem bem atenção, hein? Os paulistas chamaram os emboabas para um acordo. Falaram assim: aí, emboaba, vamos fazer o seguinte, já morreu gente pra caramba. Vamos tentar acertar aqui alguma coisa para ficar bom para todo mundo. Faz o seguinte, a gente vai sair fora dessa região e vai deixar essa região aí para vocês explorarem ouro. Não morre mais ninguém. Nós só queremos sair daqui vivos. O que nós vamos fazer? Nós, paulistas, vamos colocar nossas armas no chão. Fechou? E vamos sair daqui, sem dar um tiro. E vocês vão deixar a gente ir embora. Beleza? Então, vamos fazer esse acordo? Nós nos rendemos. Vamos colocar as armas no chão e só queremos ir embora vivos daqui. Então, os paulistas, ó, foi selado um acordo entre os paulistas e emboabas. Por esse acordo, os paulistas iam colocar suas armas no chão e iam sair vivos dessa região. Só que quando os paulistas colocaram suas armas no chão e começaram a se retirar, os emboabas traíram os paulistas. Os emboabas passaram por cima do acordo e saíram para cima dos paulistas, atirando, levando à morte muitos paulistas naquela região. Esse evento, que evento, Wagner? O evento que marcou o fim da guerra, o evento que marcou o acordo entre paulistas e emboabas, o evento onde os paulistas foram derrotados, recebeu um nome na história. E esse nome pode cair no seu concurso. Esse evento é conhecido como o Capão da Traição. O que foi o Capão da Traição? O Capão da Traição foi o evento que marcou o fim da Guerra dos Emboabas, a derrota dos paulistas, a traição dos emboabas, o fim da Guerra dos Emboabas. Belezinha? Cheguei no meu concurso e me deparei com a seguinte questão. O evento conhecido na história do Brasil como o Capão da Traição está diretamente ligado a qual movimento de revolta? Pô, matei. Capão da Traição, Guerra dos
Emboabas, belezinha? Vem pra cá outro movimento nativista, Guerra dos Mascates. Olha aqui, ó. Guerra dos Mascates que vai ocorrer lá em Pernambuco em 1710. Olha aí. Pernambuco, 1710. A Guerra dos Mascates foi um evento que envolveu duas regiões importantíssimas de Pernambuco. De um lado, os grandes senhores de engenho de Olinda, os grandes produtores de açúcar de Olinda. Do outro lado, os comerciantes de Recife, homens ricos que ganharam muito dinheiro com o comércio em Recife. Resultado, esses dois grupos, senhores de engenho de Olinda e comerciantes de Recife, vão entrar numa guerra que ficou conhecida como a Guerra dos Mascates. Wagner, quem eram os mascates? Ora, os mascates eram os comerciantes de Recife. Os comerciantes de Recife eram chamados pelos senhores de engenho de Olinda como mascates. Mascate, na época, era um termo pejorativo, era um termo para diminuir os comerciantes de Recife. Mascates hoje seria o que a gente pode chamar de vendedor de bugiganga, vendedor de miudeza, vendedor de bagulho, né? O cara que vende coisinhas na feira, no camelô. Então os grandes senhores de engenho de Olinda olhavam para os comerciantes de Recife e falavam assim, vocês são comerciantezinho, vendedor de porta em porta aí, tá vendendo aí ovo que a galinha chorou, freguesa, vendendo batata, vendendo cenoura de porta em porta, panela, cobertor. Então os senhores de engenho olhavam para esses caras e queriam diminuir eles por aquilo que eles faziam, aquilo que eles usavam para trabalhar e ganhar dinheiro. Só que o que vai acontecer, galera? Prestem bem atenção, é a vida ensinando, hein? Então os fazendeiros de Olinda depreciavam os comerciantes de Recife, só que a história vai passando, né? A história passa, o mundo gira. E você viu comigo o que aconteceu com o açúcar lá de Pernambuco quando os holandeses foram expulsos de lá no meado do século XVII? Quebrou. O açúcar entrou em declínio em Pernambuco. E esses senhores de engenho acabaram entrando em decadência com a queda do açúcar. Quando nós chegamos no século XVIII, olha só, século XVII, os holandeses foram expulsos, começaram a produzir açúcar nas Antilhas, fez concorrência com o açúcar brasileiro, quebrou o açúcar e esses caras quebraram. E agora quem é que está por cima do negócio? Os comerciantes de Recife. São eles que trabalharam duro ali, vendendo sim, de porta em porta, montaram suas lojas, organizaram seu comércio e agora são comerciantes prósperos, têm dinheiro. Só que qual é o grande lance em 1710? Quem era a vila? Era Olinda. Quem tinha a Câmara era Olinda. Quem tinha o poder ainda era Olinda. Mesmo decadente, Olinda era a capital de Pernambuco. Mesmo decadente, Olinda ainda tinha um poder. Para onde iam os impostos cobrados em Recife? Para Olinda. A quem Recife tinha que acatar as ordens? De Olinda. Quem eram os grandes poderosos da política local? Olinda. Olinda era considerada a vila, a região mais importante. E quem tinha a vila tinha a Câmara, de onde partia todo o comando e a administração. Resultado? Quando Recife olha para Olinda decadente, Recife faz o seguinte, os mascates vão pedir à coroa portuguesa, ei, Portugal, poxa, nós somos prósperos, desenvolvidos, faz o seguinte, pô, nos eleve a categoria de vila, nós queremos ser vila e assim queremos uma Câmara. Ei, Portugal, ajuda a gente aí, pô. Nos desligue de Olinda. Deixa a gente ter a nossa própria vida, a nossa própria administração. Deixa os nossos impostos aqui. Deixa a gente se desenvolver. Nos separe de Olinda. Aí eu pergunto uma coisa pra você. Você acha que esses caras que estão duros, quebrados, ainda pedindo dinheiro emprestado aqui, vão querer perder essa bocada? Vão querer abrir mão dos impostos de Recife?
vão querer se desligar de Recife? É claro que não. Esses senhores de engenho decadentes aqui de Olinda, quando ficam sabendo que Recife, os mascates, pediram a Portugal para ser vila, ser elevado à vila, e pediram uma câmara, ficam revoltados e começam a fazer várias ameaças contra Recife. E por fim, o que vai acontecer? Esses senhores de engenho, lá de Olinda, olha aqui, ó. Esses decadentes senhores de engenho, de Olinda, decidiram, vamos invadir, vamos invadir. Invadir o quê? Vamos invadir Recife. E vamos mostrar para esses mascates quem é que manda. Ou seja, os senhores de engenho organizaram seus capangas, seus jagunços, seus caras brabos aí que trabalhavam para eles e invadiram Recife e expulsaram os mascates de Recife. Que guerra foi essa? Que confronto foi esse? A Guerra dos Mascates. Mas não acaba por aí não. Os mascates foram expulsos de Recife, olha só. Os mascates foram expulsos de Recife. Os comerciantes que estavam querendo que Recife se tornasse vila, que Recife recebesse uma câmara, foram expulsos daquela região. E aí o que vai acontecer? Os mascates expulsos vão recorrer à coroa portuguesa. E aí o que Portugal faz? Se liga nas determinações de Portugal diante desses eventos, diante da expulsão dos mascates. O que Portugal vai determinar? Os mascates. Os mascates devem voltar para Recife. Ei, senhores de engenho, quem está falando agora é a coroa portuguesa. Os mascates vão voltar e Recife será elevada. Recife vai se tornar uma vila. Recife vai se separar de Olinda, ganhando destaque naquela região. E, tempos depois, isso ainda vai piorar para Olinda. Por quê? Porque Olinda era a capital de Pernambuco. E mais à frente, Recife vai se tornar a capital de Pernambuco. O que é isso aí? São os reflexos da chamada Guerra dos Mascates, a guerra entre Olinda e Recife. Pegou aí, galera? Agora, importantíssimo também é a Revolta de Vila Rica. Olha aqui, ó. Revolta de Vila Rica, também conhecida como a Revolta de Felipe dos Santos. Peraí, o que é Vila Rica? Ué, Vila Rica, Minas Gerais. Vila Rica é a região onde hoje você conhece como Ouro Preto. Ouro Preto, Minas Gerais, antigamente, no período colonial, conhecido como Vila Rica. Foi lá que Felipe dos Santos organizou um movimento de revolta. Revolta contra a coroa portuguesa. Revolta contra alguma coisa que estava acontecendo e incomodando muito ele naquela região. E o que foi? O roubo, se liga, o roubo ocorrido nas casas de fundição. Olha aí. O que era a casa de fundição? Bom, você viu comigo, quando a gente falou sobre economia colonial, sobre as casas de fundição, que era uma das formas de se cobrar isso aqui no Brasil, ó. O quinto, ou um quinto de todo o ouro, né? Um quinto, uma parte de todo o ouro encontrado, deveria ser enviado para a coroa portuguesa, para Portugal, como pagamento de imposto. Então, o que Portugal criou aqui no Brasil? Portugal criou, no ano de 1719, ó, criação em 1719, a chamada Casa de Fundição. O que era a Casa de Fundição? Casa de Fundição era um lugar onde o ouro deveria ser levado, derretido e transformado em barra. Olha aqui, ó. O ouro era derretido e transformado em barras. A cada 5 barras feitas,
Olha aqui, ó, 1/5, ó, 1/5, 5/5. A cada 5 barras produzidas na casa de fundição, uma deveria ser separada para a coroa portuguesa, como pagamento, né? Só que os funcionários reais que derretiam o ouro e que transformavam o ouro em barras, faziam o quê? Nessa 5ª barra, nessa barra que era da coroa portuguesa, eles colocavam mais ouro, eles derramavam mais ouro. Essa 5ª barra era uma barra mais pesada. Resultado, a coroa portuguesa, através da casa de fundição, estava roubando os mineiros. Os mineiros estavam sendo roubados nas casas de fundição. E aí o que vai acontecer aqui? Se liga só, hein? O que vai acontecer? Diante desse roubo que está ocorrendo nas casas de fundição, olha aqui, ó, o roubo que está ocorrendo aqui na casa de fundição, Filipe dos Santos se levanta lá em Vila Rica, olha só, em 1720, olha aqui, em 1720. Em 719, a casa de fundição é criada. Em 1720, Filipe dos Santos se levanta e fala o seguinte, opa, fim às casas de fundição. As casas de fundição têm que acabar. Por quê? Porque lá está tendo roubo. Só que aí o que vai acontecer? Filipe dos Santos, olha só, foi preso, enforcado, esquartejado. E assim acaba a revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos. Como que acaba essa revolta, Wagner? Com Filipe dos Santos preso, enforcado e esquartejado. Mas deixa eu fazer umas perguntinhas para você aqui, rapidinho. Filipe dos Santos queria a separação entre Brasil e Portugal? Não, ele só queria resolver um problema local, revolta nativista. Peraí, Recife queria se separar de Portugal? Queria separar o Brasil de Portugal? Não, só queria resolver um problema aqui com Olinda, um problema local, nativista. Peraí, e na Guerra dos Emboabas, os paulistas não queriam se separar de Portugal? Não, eles queriam direito exclusivo de exploração de ouro na região. Queriam resolver um problema local. O que quer dizer isso? Revolta nativista. E assim as outras também vão. Revolta nativista. Revoltas que queriam resolver problemas locais. Beleza, galera? E assim, com a revolta de Filipe dos Santos ou de Vila Rica, a gente termina essa onda de aclamação de Amador Bueno, Beckmann, Palmares, Emboabas, Mascates e Vila Rica ou Filipe dos Santos. Espero você na nossa próxima sequência de revoltas, agora falando sobre as revoltas emancipacionistas, aquelas que tinham como proposta separar o Brasil de Portugal. Até a próxima aula, forte abraço, Brasil e fé na missão, hein? Te aguardo no próximo vídeo. Valeu!